Meus amados irmãos, é importante que nós possamos entender o que significa a Páscoa na presença do Senhor Jesus. Quando nós vamos falar de Páscoa, e essa palavra, ela em hebraico significa pesar, ou passagem, ou passar por cima. Nós temos que ir até Êxodo, no capítulo de número 12, e entender como foi que aconteceu a Páscoa, e como foi instituída a Páscoa. A Páscoa, ela é instituída no momento em que Deus, Ele fez maravilhas e muitos sinais na terra do Egito, e o Egito estava vendo terrivelmente quão poderoso era esse nosso Deus, ou é o nosso Senhor. E quando é chegado o tempo da libertação do povo de Israel, o Senhor então começa a fazer os preparativos e ensinando Moisés e Arão o que eles deveriam fazer. E chegado o tempo então do povo ser livre, o Senhor pede que se preparasse a Páscoa, que consistia em um cordeiro macho, sem mácula, e esse cordeiro, ele deveria ser imolado ou assado no 14º dia de Abibe, ou numa ocasião como essa que nós comemoramos a Páscoa. Deveria também esse cordeiro, ele ser comido com ervas amargas, e deveria também ser comido às pressas. A palavra de Deus diz que o pão que seria comido seria o pão ázamo, ou o pão sem fermento. Então esses preparativos todos, eles vêm do Velho Testamento, e Páscoa vai muito além do que comer ovo de chocolate, do que coelhos, conforme muitas pessoas usam e fazem, mas o significado da Páscoa é passar por cima. E Deus prepara o povo de Israel, Deus prepara o seu povo, porque era chegado o momento da libertação. E assim foi feito. Se preparou o cordeiro. Quando a família era pequena, poderia dividir o cordeiro, mas todo o povo deveria participar daquela festa que antecedia a saída do povo de Deus. E mais um detalhe interessante, é que o Senhor, então, ele fala a Moisés, e que pedisse ao povo que passasse o sangue do cordeiro, ou cabrito, que foi imolado ali, passasse nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte, ele fosse passar, ele ia pular por cima. É por isso que Páscoa significa no original, passar por cima. Quando o anjo da morte visitasse o povo de Israel e também toda a terra do Egito, aonde visse que foi comemorada ali a Páscoa, aonde tivesse o sangue nos umbrais da porta, o anjo não entraria naquela casa, e o primogênito daquela família não morreria. Agora, aquilo ali apontava para um sacrifício maior. O que nós entendemos é que aquele sangue que foi colocado ali nas portas, já apontava para o sangue de Jesus Cristo, que trouxe libertação para mim e para você. Quantos foram lavados nesse sangue? Quantos foram lavados nesse sangue? Glória a Jesus.
Esse é o significado da Páscoa. E Israel vem repetindo esse gesto por muitos e muitos anos. Nós encontramos em Deuteronômio, nós encontramos a Páscoa sendo ministrada em Crônicas, nós encontramos várias vezes no Velho Testamento a festa de Páscoa sendo comemorada. Nós encontramos ao longo da história do povo de Israel, esta é uma das primeiras grandes festas que os judeus fazem, e até os dias de hoje eles comemoram a Páscoa, com ervas amargas inclusive, mas acontece que veio entrar na história alguém que mudaria para sempre as nossas vidas. Veio agora um cordeiro poderoso, que com o seu próprio sangue compraria milhões para ele, resgataria do pecado grandes e pequenos, e trouxe salvação para toda a humanidade. O nome dele é Jesus. Repita comigo, o nome dele, fale comigo, o nome dele é Jesus. Aleluia. João, quando viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro vivo. Paulo, escrevendo na sua carta 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz no final do verso: porque Cristo sim, esse é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Agora eu quero me ater aqui nos eventos que sucedem. Quando estava perto da morte de Jesus, houve uma sequência de eventos. Jesus, ele começa reunindo os seus discípulos. Hoje pela manhã, nós repetimos o gesto na Santa Ceia do Senhor. E Jesus, ele reúne os seus discípulos em um cenáculo, mobilado, preparado, para que pudesse se realizar a Páscoa. E eles fizeram e comeram a Páscoa com o Mestre Jesus. Foi nesta ocasião que Jesus diz: na verdade, um de vós há de me trair. Eles começaram a perguntar, cada um: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E Jesus responde: quem é que estava traindo? Ele diz: aquele que coloca, que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Esses pontos são importantes. Jesus estava falando de Judas. Passado mais um pouco de tempo, quando Jesus ele se retira para orar com seus discípulos, é surpreendido por Judas numa quinta-feira, e eles prendem Jesus. Naquela ocasião, todos os seus discípulos já ficaram dispersos, já se afastaram do Mestre. Quando Jesus foi preso, levado para a casa do sumo sacerdote, eles se afastaram de Jesus. Mas Pedro, ele já tinha dito que ele, se fosse preciso morrer junto com o Mestre, ele morreria. Mas Pedro, até Pedro, corajoso, não foi capaz de cumprir a sua palavra. Jesus tinha dito: olha Pedro, olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu quero dizer aqui que os romanos, eles usam a expressão antes do galo cantar, fala de uma corneta que se tocava durante a madrugada. E Pedro disse não para Jesus. Quando alguém perguntou a Pedro: você conhece ele? Pedro disse: não, eu não conheço.
E mais uma vez alguém disse: você é um dos dele, você fala como ele. Não, eu não conheço ele. E na terceira vez, Jesus olha para quem estava negando, olha para Pedro, e a palavra de Deus diz assim que naquele instante, Pedro chora amargamente, porque estava negando Jesus. Quantas vezes nós escondemos a identidade que nós temos de cristãos? Quantas vezes, ou talvez você tenha vivido uma situação parecida com essa que eu estou ministrando aqui nesta noite. Pedro sai, mas Jesus fica ali com os soldados, e eles escarnecem Jesus, eles batem em Jesus, cospem no Mestre Jesus. As horas e aqueles momentos que sucedem, Jesus estava sem ninguém, até mesmo aqueles que ele havia curado, não tem mais no cenário da Bíblia. Aqueles que Jesus havia feito milagres, não aparecem mais no cenário da Bíblia. Apenas Jesus Cristo e a cruz que era minha, a cruz que era sua. A palavra de Deus diz: Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aquela cruz era para mim, era para você, mas Ele levou sobre si. Queridos, até a morte no Gólgota, morte de cruz, crucificado no meio de salteadores, ali ele foi pregado, uma coroa de espinhos estava em sua cabeça, o sangue era lançado por aquela cruz, este mesmo sangue que me lavou, e te comprou, e tem um passaporte para você morar no céu. Mas Jesus estava lá, e Jesus expirou, quando ele disse a seguinte palavra: Pai, está consumado. Ele entregou o Espírito, e a obra redentora do Mestre, aquilo que ele veio fazer, substituindo todos aqueles cordeiros, conforme eu já falei, desde a saída do povo do Egito, que significava a libertação de Israel do Egito. Agora o sangue de Jesus significava a libertação para que eu pudesse ter vida. A palavra diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se Ele te libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus morreu, é uma verdade, isto que nós estamos falando. Jesus Cristo, Ele foi sepultado. José de Arimateia pega o corpo de Cristo e coloca em uma sepultura nova. A palavra registra que as suas vestes foram divididas, uma lança foi transpassada no Mestre, tudo para que hoje essa igreja estivesse aqui, mesmo com tanta dificuldade. A igreja do Senhor, em todos os tempos aqui, ou na nossa história mais recente, nós nunca encontramos tantas dificuldades para nos reunir no nome de Jesus. Em 70 anos de existência da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus, nunca houve um período tão difícil para que a igreja pudesse exaltar o nome de Jesus. Mas neste domingo de Páscoa, ainda tem um povo que está aqui resistindo, dizendo: Jesus, 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 Jesus. Ainda há um povo que resiste. Aleluia.
aleluia, que tem coragem de proclamar o nome do Senhor Jesus. É verdade que nós temos preocupações, é verdade que nós precisamos tomar cuidados, como temos tomado aqui nesta noite. E eu falando desse Jesus, que nós vamos pontuar aqui a sua ressurreição, eu tenho que dizer da igreja atual, dos momentos tão difíceis. E nesta semana, quando o ministro Marques, ele deu algo para a igreja, deu uma sentença favorável à igreja do Senhor aqui no Brasil, para que ela pudesse reunir com todas as precauções. Eu vi um colunista dizendo assim: agora eles vão para a igreja encontrar com o Criador deles. Verdadeiramente, queridos, nós vamos encontrar sim com o nosso Criador, sim. Olha, nós não tememos nem a morte nem a vida, nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas os tempos são difíceis, mas tem alguém aqui que acredita em Lucas 24, Jesus Cristo não ficou morto numa cruz, Jesus Cristo não poderia ficar numa tumba, nós não podemos servir a um Deus morto. Ele disse antes: conta aí 3 dias, e eu vou me levantar novamente, eu vou ressuscitar. O nosso Deus é vivo. Aquelas mulheres que partiram em direção ao túmulo, pela manhãzinha, bem cedinho, a palavra de Deus diz assim que era de madrugada, as Marias foram ao sepulcro, e elas pensavam em ungir o corpo de Jesus, conforme a tradição judaica. Mas teve lá uma surpresa. Elas estavam levando as especiarias que tinham preparado. Elas estavam preocupadas porque na porta do sepulcro havia uma pedra pesada, redonda, que deveria ser empurrada por homens, não um homem só, mas deveria ser empurrada por alguém que tivesse bastante força. E elas tinham uma preocupação: quem vai remover a pedra, para que a gente possa passar as especiarias no corpo do mestre? Mas aquele dia era um dia de surpresas. Eu quero dizer para você que nessa noite é um dia de surpresa. Deus tem surpresa para você, queridos. Você pode estar pensando de um jeito, mas Deus tem surpresa para você. Eu profetizo, vou profetizar, porque o Espírito Santo fala comigo aqui. Quando Ele fala, eu libero para a igreja. Eu profetizo em nome de Jesus, que ainda essa semana, no primeiro dia da semana, que é hoje, ainda assim Deus tem surpresa para você. E é tão bom quando o Senhor nos surpreende. Quem é que vai tirar aquela pedra? Elas eram mulheres, mas a Bíblia diz: sinta aí a presença do Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo falando com você. Mas a palavra de Deus diz que elas tiveram uma surpresa. E quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. A pedra estava removida. Foi a primeira surpresa. A segunda surpresa, olha bem, elas procuravam o corpo de Jesus. Então a primeira surpresa, a pedra estava removida.
A segunda, elas procuravam o corpo de Jesus. E a Bíblia diz assim: procuraram o corpo de Jesus e não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Daí vem a pergunta, ficaram perplexas. O que aconteceu? Talvez na cabeça delas, será que alguém pegou Jesus? Será que alguém roubou o corpo do mestre? Será que fizeram? O que aconteceu? A palavra diz que estavam tão atemorizadas que chegaram 2 anjos com vestes resplandecentes, e elas começam a ficar atemorizadas e perguntar: quem pegou o corpo do mestre? Mas os varões de vestes resplandecentes disseram assim, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Querido, você serve ao Deus vivo. Vou repetir para você entender. Você serve a um Deus vivo. Vivo. Ele tem poder. Aleluia. Ele tem muito poder. Ele pode entrar na tua casa e mudar um cenário tão difícil. Ele pode entrar no meio da adversidade. Quando não há para quem recorrer, ou a quem recorrer, clame o nome de Jesus, porque Ele está vivo. Porque buscais o vivente entre os mortos, não está aqui, mas ressuscitou. Olha todas as religiões da terra, algumas têm sempre um líder maioral que se seguem, como os muçulmanos, Maomé, e tem Buda e tantos outros líderes que cravaram seu nome na história das religiões, mas nenhum deles, foi capaz de ressuscitar. Mas o nosso Jesus, a quem nós servimos, você pode conversar com Ele porque Ele escuta. Você pode clamar a Ele porque Ele ouve a sua oração. Essa é a nossa esperança. E foi no domingo de Páscoa, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ainda nesse evento, e eu concluo esta palavra, dizendo que nesse mesmo dia, a Bíblia diz assim: iam 2 discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém, a aldeia de Emaús. O que esses 2 discípulos iam falando pelo caminho? Eles estavam fazendo pergunta um para o outro. Jesus, ele se aproximou e viu que o semblante daqueles discípulos, para eu concluir esta palavra, era triste demais. E Jesus se interessou pelo assunto e se aproximou e disse assim para eles: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E o segundo ponto, Jesus pergunta: e por que estáis tristes? Eu não sei se tem alguém triste aqui.
Eu não sei se você foi convidado para vir nessa reunião e está triste com tudo que tem acontecido, com alguns problemas que têm surgido, mas a palavra diz que o próprio Jesus se interessou por aquilo que eles estavam conversando e perguntou: por que estás triste? Esse mesmo Jesus pergunta para você nessa noite: o que tem feito você ficar triste? Eu falo pelo Espírito, o Senhor está me incomodando em dizer isso aqui. O que tem feito você chorar por esses dias? E eles responderam para Jesus e ficaram perguntando: quem é você? És tu peregrino que não sabe o que acontece em Jerusalém? Que mataram Jesus, o grande profeta? Mas Jesus começou a dialogar com eles. E à medida que Jesus ia dialogando, à medida que Jesus ia falando, aquela tristeza, ela foi saindo e dando lugar à alegria de sentir a presença dEle. Se estás triste, é momento de sentir a presença do Espírito Santo. Se estás triste, saiba que Jesus, quando foi conversando, a tristeza foi dando lugar às palavras do Mestre. E que palavras eram aquelas? Queridos, Jesus estava ensinando e dizendo para eles todas as coisas, desde os profetas até o dia dele, e disse assim: porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E Jesus explicou toda a palavra. Quando chegaram em casa, eles disseram a seguinte expressão: fica conosco, para Jesus, os discípulos, porque já é tarde e já declinou o dia. Quando eles pediram Jesus para entrar na casa deles, era a casa daqueles discípulos que moravam em Emaús, eles convidaram Jesus para entrar na sua casa. Pediram a Jesus que ficasse com eles e disseram que era tarde, fica conosco, já se declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. Ofereceram a Jesus uma ceia, e no partir do pão, veja bem, quando estavam partindo o pão, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. A palavra do Senhor diz assim que foi nesse momento que abriram-se-lhes então os olhos e conheceram que era Jesus. Aquela tristeza saiu. E aí eles começaram a dizer: porventura não ardia em nós os nossos corações? Meu querido irmão, quando você vai falar a respeito de Jesus, você não pode falar de uma forma qualquer. Tem que ter uma chama viva dentro do teu coração. Tem que ter uma chama acesa dentro do teu coração. Ninguém pode falar de Jesus triste. Ninguém pode falar da palavra do Senhor com a tristeza nos olhos, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus morto, é um Deus vivo. É um Deus vivo. Se você quiser falar de Jesus, fala sempre com um sorriso no rosto, porque aonde Ele chega,
a tristeza vai embora. Finalizo dizendo a seguinte expressão de Marcos, no capítulo 16, que diz o seguinte, o escritor dizendo, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade. O que estava acontecendo, pastor? Quando Jesus ressuscitou, alguns começaram a dizer assim, eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu ver, não, eu só acredito se eu ver. E aí o Senhor, o próprio Senhor, se manifestou a eles, lançando a incredulidade. A palavra de Deus diz, a dureza de coração caiu, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Talvez você pense nessa noite, pastor, mas nós não vimos o Cristo ressuscitado. Falaste bem. Mas eu confesso para vocês, meus queridos irmãos, já se faz 2000 anos dessa história. Eu não posso ver Jesus ressuscitado, mas eu posso sentir Jesus ressuscitado. Ai, Achorimai. Quantos podem sentir esse Jesus que ressuscitou? Eu posso sentir a presença dele. Estou falando para você que se sente só. Talvez você entra no teu quarto, ajoelha, e você diga então para ele, Jesus, eu não posso te ver, mas o pastor disse que eu posso te sentir. Você pode sentir Jesus ressuscitado. Quando ele disse assim que ele voltaria para a sua glória, ele falou assim, não vou deixar vocês só. Foi uma palavra dele, eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Sinta esse Jesus, porque Ele está conosco. E Ele fez o mandamento. Eu sempre gosto de ler isso aqui. E foi Jesus que disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. A palavra de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se alguém falar para você assim, Jesus não cura mais, é mentira. Se alguém falar assim, Jesus não salva mais, é mentira. Se alguém disser assim, Jesus não opera mais milagre, é mentira. Através de você, que é embaixador dele, é representante dele, Jesus faz maravilhas através da igreja. E estes sinais seguirão os que crerem. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Eu, meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.